Então a gente está na, na segunda aula do Project Model Canvas. E a gente tinha parado a nossa aula, né, na questão dos requisitos. E vocês trabalharam, né, e fizeram, estou vendo aqui que pelo menos todos preencheram os requisitos. Significa o que então? Isso significa que a gente sabe por quê e o que vai fazer, né? Então isso aqui já é um grande passo, né, como um acordo entre as partes. Lembrando que a gente está fazendo isso, né, em uma reunião onde tem pessoas que vão fazer o projeto e pessoas que vão receber, né, os impactos dos projetos. Então, as partes interessadas ali estão todas reunidas, né, principalmente o time de desenvolvimento, representantes do time de desenvolvimento, representantes do usuário, né, o patrocinador, de preferência o patrocinador, algumas vezes não é tão bom representante do patrocinador. E então aqui estamos definindo então a razão de existir o projeto, né, e o escopo do projeto. Professor, Sim. estamos sem a tela do Ok. compartilhador. Vamos compartilhar então a tela. Não, peraí. Tem muita janela aqui para dar uma. Eu gosto de compartilhar a janela que eu não posso mostrar outras coisas. Ok. Então é isso. Então nós temos aqui a aula está compartilhada, né? Segunda aula do Project Model Canvas. E como eu estava falando, né, nós estamos definindo aqui a razão do projeto existir, né, e o escopo do projeto. Então isso já é um grande avanço, né? E ter isso acordado entre todas as partes é uma coisa bastante importante, né? Então a gente vai agora seguir em frente com o nosso projeto, né? E a gente acabou, né, de passar. Na verdade, nós descobrimos as oportunidades do projeto e nós agora acabamos de fazer os requisitos do projeto. Tá? Agora é melhor saber quem participa do projeto, certo? No final dessa aula, eu vou fazer comentários sobre essa ordem. Né? Então, agora que a gente já fez o que, a razão de ser, por quê, né? E o que, o escopo do projeto, a gente vai em busca, né? A gente vai em busca de descobrir, na verdade, esse finalzinho aqui, o quando e quanto. Lembrando que todo projeto vive, né, dentro de um triângulo que é bastante importante, né, que é o triângulo do prazo, escopo e custo. Né? Então, a gente pode pensar o seguinte. Estou somando uma aqui. Né? A gente quer descobrir quem, mas deixa eu. Acho que eu botei transparência no lugar errado. Vou voltar aqui um minuto. Ok. Estou um pouquinho perdido aqui nessa transparência que ela faz muita mágica. Então, vou botar minha transparência nova. Opa, aqui cheguei nela. Então, lembra disso aqui, né? A gente tem um triângulo do projeto, né? A gente tem que controlar tempo, tem que colocar custo e tem que colocar escopo.
E, na verdade, a gente definiu esse escopo, certo? Agora, para poder definir o custo e o tempo, a gente vai ter que chegar em algumas informações adicionais, né? Então, a gente vai ter que descobrir isso aqui, ó. Que equipe e que entregas eu vou precisar, né, para poder chegar ao meu tempo e ao meu custo, certo? Para ver os outros triângulos, as outras partes desse triângulo do projeto. Então, isso aqui, né, a gente definiu o escopo, é como se a gente estivesse emitindo uma onda aqui, né? Para poder descobrir o tempo e os custos, e para isso a gente vai ter que saber o esforço, né, e as entregas, né, no tempo. No caso, esse método procura calcular o custo, certo? Então ele vai a princípio, né, tentar resolver o que eu tenho nesse escopo e nesse tempo. Então a ordem dele é mais ou menos escopo, esforço, tempo, investimento. Ok? E se a gente pensar em valor, né, a gente está entregando valor aqui e dando um número para esse valor, né, no investimento. Por que razão? Né? Valor, valor entregue, valor financeiro. Ok? Então a gente pode ir pensando, né, nas outras coisas que a gente falou no curso, né? A gente pode ir pensando nesse caminho aí. Né? Então agora a gente vai olhar para quem participa do projeto. Né? Novamente, né, eu lembrando que essa ordem aqui, né, é uma ordem que talvez a gente possa mudar. Né? E eu vou mostrar, quando a gente acabar esse método, né, uma proposta que eu fiz talvez seja mais fácil de trabalhar. Tá? Então, quem? Né? Quem depende do que a gente vai fazer, né? E quem, de novo, aqui, quem vai fazer. Então, a equipe realiza o que deve ser feito e é demandado pelos stakeholders. Né? Então, a gente tem aqui do lado esquerdo aqui do Ken, a gente tem a demanda e no lado direito a gente tem o trabalho que deve ser feito. Tá? Então, a equipe é quem realiza o projeto e a gente sabe que elas são partes interessadas, né? Mas a gente costuma dividir, né, o time, que é uma parte interessada interna ao projeto, né, e as partes interessadas que a gente chama externas aqui. O Project Model Canvas ele vai somar aos externos os fatores externos, né, ah, que não são necessariamente pessoas, mas pode ser o meio ambiente e coisas assim. Lembrando que são coisas que vão afetar ou são afetados. Então, por exemplo, um fator externo pode ser o clima. Tá? O clima num projeto de uma construção pode trazer mudanças. Né? Para a gente, por exemplo, um fator externo pode ser o versionamento de alguma coisa que a gente está usando. Né? Então pode ser o fabricante do software, né? A gente pode chamar uma tecnologia, né? A gente vai olhar ali e falar, nosso projeto vai ter 6 meses, a gente depende, né, de uma tecnologia que está na versão beta ser lançada, né, porque a gente está fazendo ele em cima dessa versão beta. Então, o produtor do software que a gente usa vai ser um fator externo, porque ele tem que lançar ali o beta. Né. Para te dar um exemplo, né, eu não sei se vocês conhecem, tem duas linguagens razoavelmente famosas, né, é a Delphi, que é um Pascal orientado a objeto, né, e Visual Basic. Né. Então, uma vez eu participei de um projeto
que tinha que escolher, né, em certo momento, no momento equivalente a esse ponto, né, que linguagem usar. E a gente tinha uma experiência maravilhosa com Delphi. E uma experiência so-so, né? Meio ruim com Visual Basic. E aí a gente queria fazer em Delphi, e aí lá uma parte interessada fez muita pressão e a gente acabou tendo que fazer com Visual Basic. Né? Isso atrapalhou muito o projeto, por questões de gestão, questões próprias do Visual Basic, como ele funciona, né? Ele tinha defeitos para uma equipe de produção muito maior que o Delphi. Por que isso? É o cara que fez muita pressão que o Delphi ia sair de linha. Né? Existe Delphi até hoje, não é tanto sucesso quanto era na época, né? Mas isso atrapalhou muito o projeto, né? Porque o Visual Basic criava muitos bugs que você não tinha no Delphi, inclusive bugs de instalação. Né? Você precisava ter todas as bibliotecas da Microsoft, desenvolvedor mudar. Então a gente teve que fazer uma gestão de ambiente de desenvolvimento muito forte para poder rodar o Visual Basic decentemente e investir muita carga na instalação, quando o Delphi não seria necessário, né? Então a produtividade seria bem maior. Então as partes interessadas típicas que a gente vai encontrar são o cliente externas, né? São o cliente do projeto, ok, né? O patrocinador do projeto, já falamos, né? Governos e órgãos reguladores que implicam em necessidades, né? E clientes ou fornecedores do cliente do projeto, né? Ou parceiros que vão interagir de alguma maneira com os resultados do software. Uma coisa que eu me lembro bem, dois exemplos bem que eu me lembro bem, e eu não tive nada a ver com isso, né? Então eu posso citar com bastante tranquilidade, né? É, são, deixa eu achar aqui para escrever aqui os nossos exemplos. Partes interessadas externas, né? Típicas, né? Então vamos ver aqui, né? Dois projetos que afetaram as partes interessadas. Vou contar para vocês. Um projeto foi do automação do caixa do Banco do Brasil, que partiu de uma situação o seguinte, tudo era mecânico, então a informação tinha que ser repassada para o sistema, né? E as máquinas eram velhas, o rendimento era mais lento. O que aconteceu? Na implantação, né, o caixa não sabia usar bem o sistema. Então, o atendimento, por um tempo, ficou mais lento. Mas isso não foi tratado. Né? Chegava lá, você ficava irritado porque o caixa era incompetente, vamos dizer assim. Né? Você não sabe usar o sistema. Pô, mas o caixa ou foi mal treinado, né? Então criou uma revolta assim dos clientes, né? E até nos caixas mesmo, né? Porque o sistema novo não funcionava. Né? Outro sistema que eu tenho conhecimento, né? Também não tem nada a ver com isso, foi também um sistema de automação, né? Para atendimento dos Correios. E aqui teve uma parte interessada, teve uma coisa interessante, que foi o seguinte, né? Cada caixa, o atendente, sei lá, tinha um sistema próprio. Tá? Computador, mais equipamento de entrada, né? Pode ser um leitor de códigos de barra,
mais impressora. Okay? E aí a impressora, né, ela não funcionava o tempo todo. Quebrava, né? Acabava a tinta, acabava o papel. Isso parava o caixa. Então foi necessário permitir que um caixa imprimisse na impressora de outro caixa. Então, então a gente vê quando o projeto vai entrar, né, tem muitos efeitos, né, que podem trazer muita imagem negativa, né, a uma instituição. Isso aí a gente descobre reconhecendo as partes interessadas, né? Nesse caso aqui foi meio uma surpresa, né? Mas no primeiro caso, né, podia ter sido verificado e podia ter havido um treinamento mais forte, né? Ou outras coisas do tipo. Tá? Então a gente vai tentar reconhecer, né? Talvez aqui, por exemplo, a gente tenha não, né, o fornecedor de impressora de equipamento era uma parte interessada. Né? E aqui a gente está vendo os clientes, os caixas. Certamente esses aqui foram vistos como parte interessada, mas não foram analisados plenamente. Aqui foi interessante porque teve um piloto, né? Isso aqui foi identificado no piloto. Então aqui já houve um planejamento, né? Que permitiu não levar isso para todas as agências dos Correios, né? Quando no primeiro caso parece que se repetiu em todas as agências, porque fazia parte da questão de implantação do sistema, né? Da inabilidade do caixa lá com o sistema novo e com as cargas não reconhecidas. Né? Então, esses fatores externos que entram também, né, são coisas que influenciam o projeto e precisam ser monitoradas, né? Então, comportamento da economia, né, fatores climáticos para alguns projetos, disponibilidade da tecnologia, né, é uma coisa muito importante para a gente, né? Novas versões, produtividade de uma determinada tecnologia, né? Se eu vou escolher Java ou vou escolher JavaScript. Né? E aqui tem uma troca de segurança também, né? Segurança de uma tecnologia, confiabilidade, né? Quando você faz um programa em Java, né? Um sistema feito em Java, um sistema web feito em Java, a quantidade de erros que você encontra é muito menor que em JavaScript, né? Mas tem a complexidade de programação também, né? Tem a produtividade em Java é bem mais baixa, então você faz trocas, né? Disponibilidade de recursos, né? Vou ter uma pessoa, vou ter 10 pessoas. Quem vai liberar esse recurso, né? Esse recurso vai estar disponível, ele vai existir em certo tempo. Pode ser que a pessoa fale, eu vou dar esse dinheiro, mas eu estou pedindo um empréstimo para fazer o sistema. O empréstimo pode atrasar, então entra uma nova parte interessada, que é o banco. Né? Normas regulatórias que a gente pode estar envolvido, né? Se é um projeto, por exemplo, que vai ser comprado pelo governo, tem que seguir várias maneiras de fazer, né? E características culturais do lugar onde o projeto será implantado e até da equipe também, né? A gente tem aqui os usuários e a equipe de desenvolvimento. Eles têm características culturais. É totalmente diferente fazer um projeto na FRJ, um projeto na Marinha, a gente tem essa experiência, né? Um projeto por exemplo, a gente faz uma na defensoria, né? Esses lugares têm culturas diferentes, né? Modos de tratar, modos de falar diferentes,
Eu posso botar aqui uma empresa particular qualquer, Petrobras. Esses lugares têm culturas diferentes que vão afetar de formas diferentes um projeto. Agora, uma coisa que tem que saber, né, e que vai aparecer nesse próximo passo, né, é que há uma diferença do que a gente pode controlar e o que a gente pode monitorar. Né? Então, tem versus monitoração. Eu vejo muito esse erro sendo cometido, né, em planejamento. Qual é? Supor que você pode controlar algo que não pode ser controlado, só pode ser monitorado. Então, controle é o exercício da autoridade e direção por um indivíduo, uma organização, né, sobre recursos para a realização de objetivo comum. Ok. Né? O que é interno, o que a gente pode mexer, geralmente a gente tem o controle. Né? O que é externo, não. Por exemplo, ninguém tinha o controle sobre a pandemia. A pandemia era um risco, né, conhecido, né, OMS, né, vários papers. Tal. Ninguém nunca colocou a pandemia como um risco de projeto. Não consigo me lembrar na história de todos os projetos que eu vi, alguém falar, pode acontecer uma pandemia no meio do nosso projeto. Né? Mas era um risco conhecido. Tem um colega que dizia, olha, nos próximos 10 anos, nós vamos ter uma pandemia. Nos próximos 20 anos nós teremos uma pandemia com certeza, porque nós temos pandemias de 10 em 10 anos. Então a gente teve H1N1, a gente teve a pandemia do HIV, agora a gente tem a pandemia, e cada uma tem um impacto. Né? Isso, Daniel, um projeto piloto de implantação, né? Numa implantação, quando você faz um piloto, num lugar que tem muitas agências, você vai para uma agência, ou escolhe 10 agências, e você implanta o projeto e vê o que aconteceu. Né? Por quê? É equivalente como era um projeto de implantar um sistema, né, implantar um software, né, você fez o software, né, é como se fosse uma versão alfa, né, ou uma versão beta. Né? Você, antes de lançar o software para todas as agências ao mesmo tempo, né, você implanta em alguns lugares e vê como esse software reage ao funcionamento do dia a dia real. Né? Aí você vai descobrir coisas do tipo, as impressoras quebram. A gente testou aqui a impressora e nunca quebrou, mas não quebrou no seu laboratório, né? Com o ar-condicionado funcionando, com uma pessoa de olho nela, quem mexia nela sabia mexer. E quando você vai lá para a agência, né, a temperatura muda, a impressora cai no chão, né, quem coloca a tinta não coloca direito, aí a carga explode dentro da impressora. Então começa a acontecer coisas que só acontecem no mundo real. A gente sabe disso. Né? Laboratório é uma coisa, o mundo real é outra. Né? Então você faz essa implantação. Geralmente, quando você faz um projeto, você implanta ele em alguns lugares. O projeto que eu estou fazendo agora, por exemplo, a gente tem basicamente 3 níveis. Né? Primeiro, a gente testa como se fosse um beta com as pessoas, vamos dizer que tenha 200 pessoas para usar esse software. Né? E 3 ou 4 são a que pediram, participaram como representantes dessas 200, né? E foram chamadas por motivos específicos, conhecimento da área. Né? Então essas 3 ou 4 pessoas, elas também são os testadores betas para ver se a gente fez o que elas pediram. Né? Depois disso, a gente expande para umas 20 pessoas, vamos dizer assim. A ordem de grandeza é mais ou menos essa. Tá? E essas pessoas, então a gente já tem um software funcionando. E a gente achou vários detalhes que a gente não tinha visto, né? Algumas interações que acontecem, né? Quando o caso estranho 1 se mistura com o caso estranho 2 no meio do projeto. Aí o software também vai rodar, e de vez em quando o software, a carga, né? O software faz uma carga e um cálculo e demora, né? Então a pessoa vê uma informação pela metade, porque o software não terminou o funcionamento. Essas coisas não acontecem quando só tem 2 pessoas olhando, né? Só acontece quando tem 20. Certamente quando tem 200 vão acontecer outras coisas, mas pelo menos no nível de 20 ali a gente já deu uma filtrada boa, né, dos erros. Né? E todo projeto é isso, todo projeto, principalmente projeto de software, projeto de prédio, também projeto de prédio também, né? Quando o cara entrega o apartamento, passa o dono lá do apartamento e vê, essa porta está arranhada, né? Não vou aceitar aqui porque o ladrilho quebrou, porque as coisas passam na obra, né? E o fiscal não vê, né?
Ou chove, né? O fiscal vê, tá tudo bom. Aí no dia seguinte chove, já tem uma rachadura na tinta, quem vai receber o apartamento não aceita, né? Então, todo projeto acontece isso, né? Principalmente quando a escala é muito grande, né? E aí, né, chamar a atenção, que eu já participei de alguns projetos, e é muito complicado. O que que acontece no software, né? Quando você faz um projeto de software, que ele tem muita gente para usar, e essas pessoas vão usar por prazo curto. Por quê? Porque você não consegue testar no campo, né? Então eu fiz um projeto que a gente ia fazer um software de coleta de dados para funcionar 7 dias com, vamos dizer, 500 usuários aqui. Era, acho que 700 usuários. Com 700 usuários. Tá? Gente, o que deu de necessidade de atendimento aos usuários por vários motivos, né? Então, por exemplo, a gente descobriu que, primeiro, vamos supor que de 700, uns 5 a 10 eram mal intencionados, né? Aliás, tinha mais, né? Tinha 700 softwares, 700 equipamentos, né? Esses equipamentos, então, vamos dizer que tinha 3 mil usuários, uma coisa assim. Ah, os 5 tentaram realmente fazer o software não funcionar, porque aí não precisava trabalhar se o software não estivesse funcionando. Mas tinha detalhe, como era um iPad, por exemplo, se a pessoa passasse a mão de um certo jeito, sem querer, desligava a proteção e o software parava de funcionar, né? Aí também teve um caso que a gente descobriu o seguinte: o cara deixou cair o negócio no chão, né? Como é que se recupera o dado lá? Né? Então a gente começou a aprender coisas, né, ao longo do projeto. A gente fez 2 vezes, teve que modificar um software um pouquinho na segunda vez. Então você tem que lançar um software, né? E aí a gente descobriu também num momento é, que tinha um bug que só acontecia, eu acho, quando passava carro estrangeiro, né? Aí a gente teve que fazer, a gente aprendeu, não, ó, tem que fazer uma maneira, né, de atualizar o software mais automática, né? Porque a gente não detectou essa necessidade de informação. Teve outro caso que a gente também teve um bug, né? Que esse a gente previu. O que a gente previu é o seguinte, olha só. A gente previu que podia ter um bug no software, ok? Mas o bug seria o seguinte, seria eu peguei a informação e guardei ela errada por algum motivo, tá? Então tudo que o software fazia era logado nos seus detalhes. Então tinha um log enorme de tudo que ele fazia, né? E aí quando a gente foi coletar os dados, a gente viu que um menu, a gente, em vez de guardar a opção, a gente guardava o texto, né? Era um bug. Mas a gente só viu isso quando foi usar o dado depois, né? E aí a gente, como tinha o log completo, né, a gente conseguiu detectar o erro, recuperar a informação, né, e fazer a conversão do dado para isso funcionar depois. Mas é um risco muito alto, né, porque você tem ali esse funcionamento em vários dias, em poucos dias, né? Imagina se o software não funciona no primeiro dia. Você tem um bug que afeta todo mundo no primeiro dia. Aí você não tem como resolver esse problema, né? Ah, no nosso caso a gente tinha o mesmo formulário eletrônico, a gente tinha ele em papel. Ah, se você não conseguir fazer o eletrônico, quebrar o seu equipamento, né? Aí você faz em papel. Também, antes da gente entrar nesse projeto, né, eles já tinham feito uma versão anterior, e eles descobriram o seguinte, que o equipamento usado, né, quando ficava muito quente, parava de funcionar. Sabe qual era a solução? Cada equipe na estrada tinha uma caixa de gelo para jogar o equipamento na caixa de gelo. Eu botava o equipamento no plástico e botava na caixa de gelo. Porque na estrada, às vezes, fazia 60 graus, né? Aí o negócio parava de funcionar. Aí botava o equipamento na caixa de gelo e ele voltava a funcionar. Então, certas coisas. E aí tem o fator externo, né? O fator externo é o clima num projeto de software, né? Poxa, eu nunca vi um projeto de software afetado pelo clima, né? Estou dando um exemplo, né? Por sinal, a gente uma vez teve um problema de software com frio, né? Esse mesmo projeto. Foi num lugar só. Mas o mais comum era com calor, mas esse a gente já sabia. Botava na caixinha de gelo lá, botava um plástico, botava na caixinha de gelo, ele baixava a temperatura e voltava a funcionar.
Ok? Então temos alguns exemplos aí. Então, uma preocupação muito grande com as coisas que a gente pode controlar e com as coisas que a gente só pode monitorar. Se as coisas que a gente só pode monitorar podem trazer um risco grande, né, então a gente vai ter que se preparar para esse risco. Né? Então veja lá o nosso exemplo, né? Numa primeira edição do evento, né, eu não tava, a gente não era parte, e o pessoal lá descobriu, olha, o equipamento está parando de funcionar quando a temperatura da estrada passa de 60 graus, né? Que deve ser uns 35, 36, sei lá, no ar, né? Aqui que a gente faz? Eles inventaram lá, né, essa reação. No segundo projeto já conhecia o risco, já fez a mitigação, o pessoal já ia com o gelo, né? Não precisava ir na esquina comprar o gelo para tentar fazer alguma coisa. Né? Então vamos lá. Né? Agora vocês vão fazer, deixa eu pegar o link lá do projeto para passar para vocês. Para quem perdeu aí o link, eu não fiz a descrição no Moodle, né? Então estou passando o link aqui nas nossas transparências. Estão me seguindo? Eu vou dar aqui o meu exemplo, né? O meu exemplo é simples, né? O professor é a parte interessada principal, né? Que vai controlar os livros. O aluno que vai ter o seu empréstimo controlado, né? E no caso, como a gente vai fazer um projeto final, apareceu aqui um stakeholder, né, uma parte interessada, que é a banca de projeto final. Então, não interessa o que a gente fizer, a gente vai ter que, né, colocar a banca de projeto final. Tá? A gente pode então procurar lá os stakeholders ah, dos projetos de vocês.
Olha só, isso aqui, na verdade, vai ser uma premissa. Tá? O fator externo tem que ser algo como clima. Essa aqui, existência do servidor pode ser existência do servidor. Pensei que era o servidor público, né, mas do software. Não, pode ser, por exemplo, aqui poderia ser quem vai pagar pelo servidor, né? Isso aqui são premissas. A gente vai ver daqui a pouquinho, Matheus. Aqui, por exemplo, pode ser o stakeholder, pode ser quem vai pagar pelo servidor, ou disponibilidade de energia no data center, né? Coisas assim, tá? Tem que ser. Isso aqui não é alguém que afeta ou é afetado, né? Isso aqui é o resultado desse efeito, né? Ok. Final, vendedores de livros de revista, colecionadores de livros de revista. Leilões, eu não sei. Opa, tem uma pergunta aqui. E vocês escolhem, né? Eu acho que seria legal fazer a nível de mercado, tá? Quem tá aqui? Quem tá aqui é o Jorge, a Ana e outro, uma chinchila anônima, né? Eu acho mais legal fazer como se fosse para o mercado. Esqueci essa banca de projeto final que eu coloquei, né? E eu não sei se leilões, né, é um agente externo, tá? Não, realmente não sei. Leiloeiros, casas de leilões, aí eu falei, beleza, isso aí é agente externo. Isso aqui parece uma coisa que vai acontecer, né? Cadastrar serviço. Ok. Ótimo. Ok. Então vamos em frente. Vocês já estão inspirados aí. A gente pode ir em frente para poder chegar ao fim hoje, né? Então, a equipe, né? Bom, a equipe ela tem um papel, né? Fazer certas coisas, né? Competências, né? Ligado às competências programador, analista, designer web, né? Pode precisar de várias coisas. Possivelmente pode ter ferramentas na equipe, né? Um exagero aqui de uso, né? Quando a ferramenta é muito importante. A equipe tem que ter autoridade para fazer as coisas, para entregar, né? A gente vai ver as entregas depois, né? Tem que ter habilidades e disponibilidade, né? Ou pode ser nomeado de alguma forma, né? Então isso aqui pode ser, por exemplo, 2 programadores, um analista, um gerente, né? Podem ser 5 desenvolvedores full stack, um product owner e um scrum master, né? Pode ser várias coisas, né? Tem que estar disponível, né? Tem que ter as habilidades necessárias. Ou pode ser
João, Maria e José. Pode botar aqui, gerente, programador, estagiário. Né? Não tem problema nenhum. Tá? Então a gente vai lá, vou botar aqui, né, tem orientador e 2 alunos de projeto final. Só para dizer, né, que agora a gente está fazendo, né, a gente tem tudo isso aqui, ó. Está cobrindo toda essa área aqui já do nosso projeto. Né? Na verdade, então, isso aqui, ok. Tá, então vocês podem botar a equipe aí. A equipe, em muitos projetos, né, ela é predeterminada, o que na prática é um erro. Né? Porque quando você predetermina a equipe, você fixa muita coisa. Né? Porque você fixa, por exemplo, o esforço que você é capaz de fazer num certo período de tempo. Né? Então, fixada a equipe, né, você fixa a taxa, chamar de taxa de entrega, né, ou esforço pelo tempo. Né? Que esforço é a nossa medida, pessoa, dia, ou pessoa, mês. Se eu só posso entregar, né, tantas pessoas mês, né, ou tantas pessoas dia, né, então eu só posso entregar, né, no tempo uma certa carga de trabalho. Tá? Então, mas ok, a gente vai ver isso, né? Isso pode ser negociado, né? E quando a gente for ver aqui as entregas e o tempo, a gente vai ver que pode negociar, botar mais gente aqui, tá? Então, onde eu estava aqui? Então aqui a gente tem na equipe, ok? E a equipe é facilzinho, né? Vocês podem botar vocês, podem prever uma equipe maior que vocês, né? E depois só trabalhar vocês, não tem problema nenhum. Tá? Aqui não é para fazer isso agora, hein? É para fazer equipe. Aqui vocês vão, aqui por exemplo, já está errado. Isso aqui é requisito. Isso aqui é requisito. Opa. Ok. Não, isso aqui isso aqui nem sei. Isso aqui é uma premissa também, eu acho. Não, eu só copiei e colhei. Ah, tá bom, tá bom. Aqui, ó. Clientes torcedores associados. Muito bom. A gente tem pouquinha gente hoje, segunda-feira é difícil acordar cedo, né? Mas isso aqui é a parte importante do nosso trabalho. Bom, eu vou andando aqui, tá? Pra gente, já são 8h55 para poder chegar no final. Ok. E agora a gente vai pensar, bom, ok, eu combinei esse projeto, né? Eu já tenho quem pode fazer, agora eu vou ver como eu vou entregar, certo? Então a gente está aqui, né? Então a gente tem que pensar o que vai entregar. E o Marcos está quietinho aí, não tem nenhum comentário não, Marcos? Eu gostaria de fazer aquele comentário, não sei se eu lembro, acerca da utilização do projeto modo Canvas Mas lá como do todo. CMD. Não, Oi? como todo, a gente combinou, você vai fazer no final, mas como específico aqui de alguma dessas coisas que a gente está falando. Então, eu tinha esse comentário acerca do todo. O senhor prefere que eu faça no final? Do todo no final. Quando acabar essa concepção, né? Não é no final da aula, não, quando acabar a concepção. Ah, tá ok. Eu estou acompanhando
grupo por grupo, pulando ali, Eu tô. conforme. Beleza, Tá vendo? obrigado. Se eu tô dando uma olhada ali no que o pessoal tá fazendo, e eu acho que uma coisa que eu poderia comentar é que não tô vendo assim, um comentário positivo. Não sei se o pessoal já usou a ferramenta antes, também entrei na metade do curso. Não. Porque tá bem organizadinho, alguns grupos mais do que outros em relação a colocar os post-its assim, mais em ordem, mas uma coisa que sempre me ajuda, mas isso é no físico, né? Eu não sei se no digital faz muita diferença, porque é mais fácil de arrastar depois. Eu tento colocar eles bem alinhadinhos, sei que parece uma coisa bem relevante, mas para mim funciona bem para ajudar na visualização e usar cores diferentes. Também não É, sei se a gente tem um problema aqui, né, de alinhar, porque você está vendo aqui na tela que eu estou botando, eu tento desalinhar justamente para facilitar a leitura, né? Mas assim, eu também porque fica acho que pequena a fonte, né? para a fonte não ficar pequena, mas quanto maior é o papel, né? Aí mais organizado você pode ser, e eu não só alinhado assim, até para ficar bonitinho, né? Sim, por exemplo, você pode botar uma sugestão desalinhada, né? Você tem vantagem de alinhar o que está combinado, né? Aí bota uma sugestão desalinhada, né? É botar sempre numa ordem de prioridade, né? Exato. O que eu quero dizer assim, deixa eu tentar reformular. No digital, você consegue mais facilmente mudar as coisas. Então, por que que a gente não, por exemplo, não usa essa vantagem para usar tons diferentes ou cores diferentes para fazer coisas diferentes? Ou para ideias que não estão, por exemplo, ideias que já decidimos, ideias que estão sendo processadas, Isso. ou só sugestões, por Eu exemplo. estou usando aqui, né? Os meus comentários. Ah, aqui não, peraí, deixa eu botar aqui nos alunos, né? Cadê? Sim, os comentários seus fazem cores diferentes. A ideia é essa, é aproveitar essa A vantagem que facilidade traz o do digital. digital. E os grupos também podem usar, tipo, coisa que eles têm razão, que eles têm certeza, botar de uma cor, Isso, coisa que então, não essa botar seria a de minha outra. sugestão. Normalmente eu faço num A3. Eu não usei tanto É, assim o modo Canvas. Normalmente eu faço num A3 físico e aí uso uns post-it de 3 cores diferentes. é. Justamente para isso. Coisas que a equipe já decidiu, coisas que a gente tem que discutir detalhes ou ideias que ainda não foram discutidas. Talvez poderia ser uma dica interessante. Eu não sei como eles estão se comunicando também para decidir essas coisas, mas usar isso como um Kanban, né? Usar como uma. A gente não sabe o que é Kanban, mas tudo bem. Mas outra coisa interessante aí, né? Então a gente tem isso, usar as cores com significado, né? Pode usar até formas, né? É mais fácil trocar a cor do que trocar a forma. Então, e o comentário é que na sala de aula a gente faz com E3 e com os post-its pequenos, para sobrar mais espaço, né? É mais ou menos E como eu faço também. o ideal é fazer na parede, né? Com um, um A1 pelo menos, né? Com post-its grandes. E aí usar os pequenos para marcar coisas nos post-its pequenos, Uhum, grandes, né? Como não os enormes, né? Tem uns post-its enormes, não. Com post-its normal, vamos dizer assim, né? uhum. Porque a gente depois tem outro método que a gente usa aqueles post-its grandes, né? Por exemplo, como marcar prioridade aqui nos benefícios com os post-its pequenininhos, né? Qualquer comentário. Então isso aí mas é isso, é usar as ferramentas que a gente tem para melhorar, não é melhorar o método, mas melhorar a prática do método, É a né? comunicação. Aqui, por exemplo, é muito fácil trocar de cor. Então, quando você usa cor como prioridade ou como estado do negócio, né, aceito, proposto, tal, é muito bom, né? A gente pode botar tipo amarelo proposto, verde o aceito, né? E pode até botar em vermelho os recusados e você fica sabendo, ó, os recusados foram esse aqui, né? Isso seria legal também, para fazer uma análise mais tarde de o Pois que que é. não entrou e por quê. É, O que na mão seria difícil de fazer, ou no mínimo ia gastar seus post-its. Aqui não. é. A nossa experiência, por exemplo, de trabalhar com Scrum digital em vez de papel, né? O quadro Kanban, né? É que você tem a história toda, né? Então você sabe que dia o papel saiu um produto saiu de um lugar para outro, né? Quando você está no quadro só, você só sabe números, só sabe principalmente de tarefas. Você sabe que a tarefa está no estado X, mas você não sabe que dia ela saiu do estado X para o estado Y.
Isso. Então, quando você faz no computador, eu fiz um software para isso, né? Você tem tudo isso guardado. Então, você olha o histórico, pode fazer análise, pode fazer. E aí, o que que eu fiz, né? Um tempo depois, a gente fez uma modelagem do Scrum, e aí confirmou o nosso modelo em cima dos dados dos projetos que a gente tinha feito em Scrum. É uma modelagem dinâmica do Scrum. Aí foi uma dissertação de mestrado. Talvez você gostasse de ler. Já fiquei interessado. Né? Vou mostrar. Ok. Vamos em frente então aqui. A gente vai passar da equipe. Tá? Depois eu mando por algum lugar ou o Vou te nome, mandar. pelo menos. Vou te mandar. Então, gente, vamos voltar aqui, né? Esse papo aí entre a gente aqui. Espero que tenha sido elucidado alguma coisa, pelo menos. Né? A gente fala umas palavras que vocês não conhecem ainda, mas vocês vão aprendendo algumas durante o curso. Né? E a gente está nessa parte. Então, a gente vai ver como entregar o projeto. Né? E a primeira coisa que a gente tem que pensar, então, nesse grupo aqui, que é o grupo azul claro, né? E aí, por exemplo, você pode também usar post-its diferentes para significar essas coisas. Né? Usar cores para usar na caixinha que tem aquela cor para você ficar com uma estética melhor e ficar mais fácil de ver. Né? Então a gente tem várias opções das cores aí. O legal é usar, né? Usar a cor, usar o tamanho para significar algo né, que não está. Né? Então a gente tem que pensar primeiro no que vai entregar. Né? E existem duas metodologias hoje clássicas de pensar o que vai entregar. Né? Uma é o Work Breakdown Structure, que traduziram para estrutura analítica de projeto, que eu acho um nome horroroso. Né? Aqui é como o trabalho é quebrado. Aqui é a estrutura analítica. O que é uma estrutura analítica? Nada, né? Então, esse nome é muito ruim. Né? Ou então o backlog do produto, né? Também é uma maneira de pensar, né, o que vai ser entregue ao longo do tempo. Né? E aqui não tem uma regra específica, né, de como falar as entregas. Tá? Então, as entregas podem ser. Isso também acontece no Work Breakdown Structure, né, no WS ou no EAP. Né? Tanto podem ser os produtos que você vai entregar, como as fases que você vai cumprir. Né? O importante é que seja tudo no mesmo nível. Ou seja, se você está falando de fases que você vai cumprir, né, você só pode botar fases. Se você está falando de produtos parciais ou integrais que você vai entregar, né, só pode falar disso nas entregas, tá? Que é equivalente a um nível do EAP. Né? Então é isso que eu falo, ó, várias metodologias podem ser usadas para essas entregas. Tá? Ok. E as premissas? As premissas, a minha experiência mostra, né, que vocês têm uma certa dificuldade de usá-las bem. Né? Isso significa que todas as pessoas têm essa certa dificuldade. Tá? Eu mesmo fico perguntando, mas isso é uma premissa? Né? Então a ideia é a seguinte: ó, um projeto é um plano. Tá? Um plano de fazer algo, trazer você daqui para cá. Tá? Situação atual, situação futura. Né? Quando você faz esse plano, você supõe certas coisas. Você supõe, né, que o seu trenzinho vai passar num trilho. Tá? A premissa são os trilhos. Então, o projeto é o trem. Gente, essa metáfora, eu não sei. Eu estou gostando dessa metáfora. A premissa são os trilhos. Se os trilhos quebrarem, né, significa que o seu trem pode não chegar lá. Né? O que é o trilho? Como é que o trilho não chega lá? Né? São os riscos. Ou chega com problemas. Né? Você vai ter que consertar os trilhos. Então, isso aqui vão ser os riscos. Tá? Então, nada que você faça ou que você tenha o controle é uma premissa. Tá? A premissa você não tem controle. Né? Ou pelo menos não tem controle total. Né? Você assume, ó, eu vou assumir que eu vou receber dinheiro todo mês. Eu vou assumir que não vai ter uma explosão no meu prédio e todas as pessoas vão morrer. Eu vou assumir
que eu vou conseguir contratar a minha equipe de 10 pessoas, né? Porque eu não tenho nenhuma ainda. Eu vou assumir. Então, várias premissas são importantes ou não, né? E aí você não vai nem botar aí para o projeto, né? Eu vou assumir que eu vou conseguir comprar. Eu estou fazendo um projeto de um data warehouse, né? Então, você vai desenvolver o data warehouse, né? Mas você sabe que tem que comprar um servidor e tem que chegar no prazo, né? Mas agora, por exemplo, a gente viu na pandemia, né? A falta de chips e coisas assim. Então você vai assumir que as coisas vão chegar no prazo e você pode ver que tem um processo. Por exemplo, se tem uma concorrência pública para comprar um servidor porque ele é mais de 300 mil reais, sei lá, mais de 100 mil reais, então você tem que assumir que o prazo da concorrência vai ser cumprido. Nunca é, né? Isso eu posso garantir a vocês, né? E aí você vai ter um risco que vai exigir um plano de gestão de riscos, né? Que vai exigir uma mitigação desse risco não atrapalhar o projeto, né? Essas premissas, eles são garantidas, né? Ou são afetadas pelos stakeholders envolvidos, né? Então, ó, o gerente vai ter que, né? Então, ó, tem o nosso problema é comprar o servidor. Então, a área de TI é responsável por comprar o servidor. Então, a área de TI passa a ser uma parte interessada, né? Ou, sei lá, o comprador, ou a área de compras, né? Passa a ser a parte interessada, que não estava no meu projeto. No meu projeto não vai atender a área de compras, ela não é a parte interessada. Aí você descobre, não, mas vai ter que comprar o servidor, vai ter que comprar o compilador, vai ter que. Então aparece uma nova parte interessada aí, que é a área de compras da empresa. Então, uma premissa típica de um projeto de construção civil, né, o regime de chuva será típico, né? O equipamento tem o desempenho adequado. Então, por exemplo, a UFRJ, né, comprou um supercomputador, né, que não teve o desempenho adequado. Ele foi devolvido para a empresa por causa do contrato, garantia que ele ia produzir tantas execuções por minuto, lá por segundo, e ele não fazia isso, devolveram o computador, né? Compraram outro, né? O índice médio de falta é 5%, né? O dólar ficará abaixo de um certo valor, né? Não devemos ter premissas negativas, tá? Então, por exemplo, você não pode ter uma premissa, né? Eu sei aqui que todo ano tem dias de greve aqui na universidade. Há quanto tempo a gente não tem, né? Então eu não posso escrever isso. Eu posso escrever, né? Isso é uma premissa de teor adverso. Então não é uma premissa, porque ela não é o trilho do projeto. Ela é o risco, né? Risco, né? Risco, ok? Então a gente vai, fazer aqui as premissas que vão garantir, né, que o meu projeto, que é o meu trem, né, que cheguem lá do outro lado, ou seja, quais são os trilhos que eu tenho já construídos para o meu trem andar, né? E o que eu tenho que olhar, né? Então a premissa, por exemplo, os celulares Android são compatíveis entre si, né? O trabalho tem escopo adequado ao projeto final, né? São premissas que a gente está garantindo aqui de alguma forma. Então, vou deixar vocês aí 3 minutinhos olhando as premissas. Depois, a gente vai precisar acelerar um pouco, né? E depois vocês vão. Eu não posso mais usar 10 minutos para cada caixinha, mas depois vocês vão poder, em casa, né, melhorar isso. Então, vamos buscar aqui uma premissa, né? Do projeto, ok? Então, isso também é uma coisa que a gente tem que pensar, né? Estou vendo aqui um grupo, né, que está pensando numa premissa quando o projeto estiver pronto, não é a mesma coisa, tá? Então aqui, né, essa premissa aqui é de quando o projeto estiver pronto. Ou você pode, não, já era uma premissa do projeto, eu preciso do servidor funcionando para testar, né? Então era legal botar uma data aqui, né? Aqui, se você está num... esse aqui é interessante, porque essa premissa vou botar aqui um rosinha nela aqui, que eu estou discutindo ela. Porque se você nem precisa começar o projeto, né? Se é um projeto voluntário, essa premissa aqui é interessante, né? Bom, ficou boa essa aqui agora, né? Agora, esse aqui vai ter tempo para trabalhar no projeto, né? São vocês, né?
eu não sei se eu faria essa premissa em geral, né? Em alguns projetos ela aparece realmente, né? Mas nem é um projeto, né? Se você não tem tempo para pessoas trabalharem, não é nem um projeto. Vou seguir em frente aqui, tá? Só porque eu preciso olhar todo mundo. Então, essas aqui também parecem ser premissas, né? Vou botar um rosinha claro também. Parecem ser premissas aqui, né, do software funcionando, né? E a gente quer premissas do projeto. Isso é muito importante, que a premissa seja do projeto. Aqui eu tinha falado com esse grupo, né? Sobre fazer para um time só, né? Então essa aqui não seria uma premissa, tá? Porque o time já seria o seu contratado, tá? Mas, por exemplo, você pode fazer uma premissa que estou pensando aqui que o time tem equipe dedicada para fazer isso, alguma coisa assim. Agora aqui andando aqui, isso aqui eu já vi. Essa aqui é uma boa pergunta, vocês já fizeram, né? E então eu acho que vocês vão ter dificuldade, tá? Sempre de controlar essa questão, se a premissa é do projeto ou se a premissa é do funcionamento, depois que eu entreguei o projeto daquilo funcionar, tá? E aí, talvez o importante seja até colocar as duas, mas diferenciar, né? Como o Marcos falou, você pode diferenciar usando post-its diferentes. Então vamos escrever aqui, né? Premissas. A princípio, né, elas são para acabar o projeto, né? Mas também você pode considerar para usar o resultado do projeto de forma útil. Então, isso aqui são duas maneiras diferentes de pensar, né? E isso aqui que a gente está mais preocupado, tá? Que a gente quer entregar o projeto. Mas isso aqui também é importante, então pode ser é, 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 pode estar em outro projeto, né? Que é o projeto do uso, como vai ser feito, mas pode estar indicado que é uma premissa diferente, é um tipo diferente de premissa, tá? Então elas são de tipos diferentes. E eu vou continuar, tá? Agora as entregas, né? As entregas, então, elas são como que eu vou entregar valor ao usuário, eu tenho que poder ser tangível, mensurável, ou seja, eu tenho que ver que você entregou, tá? E a gente deve olhar as mais relevantes, né? As que significam algo. Não precisa ser exaustivo aqui, tá? Cada detalhezinho do que você vai fazer, né? A gente geralmente grupa em algumas entregas, né? Que identificam por que esse projeto vai ser feito, a lógica, né? Então a gente vai agrupar entregas menores e maiores e coisas desse tipo, tá? Então as minhas entregas, por exemplo, eu decidi botar em telas, tá? Em 4 grandes telas principais, né? A tela de empréstimo, que é o meu foco principal, eu quero poder emprestar o livro, né? A tela de cadastro de livro, né? Porque quando o livro não estiver cadastrado, eu tenho que cadastrar, né? Outros cadastros e os relatórios do sistema, né? Okay? E agora, outra coisa que a gente tem dificuldade, né? É as restrições. Quando eu falo dificuldade, significa dificuldade de acertar entre todo mundo que está nessa reunião, né? E aí vocês vão ter uma dificuldade para entender a diferença, tá? Porque é isso que vai acontecer na reunião. Vocês estão tocando nesse assunto da primeira vez, né? Do que é restrição, do que é requisito, do que é premissa, né? Porque essas coisas elas se confundem um pouco
no universo. Então, vou botar aqui. Tá? Existe alguma confusão, né, entre o que é requisito, o que é premissa e o que é restrição. Isso no mundo real, tá, gente? Não estou dizendo que as pessoas. Então não se espantem de você ter uma dificuldade com certo item, né? As pessoas confundem o que é restrição. Então vamos dizer para a gente o seguinte: as restrições são as limitações impostas ao trabalho, né, da equipe. Né? Então que elas diminuem as liberdades de como eu atendo o requisito. Né? Então eu posso ter período de trabalho, né, quantidade de pessoas ou equipamento que podem ser alocados, né, limites de logística, né, questões legais, descarte de produto, contratos que devem ser seguidos, né, valor máximo que pode ser gasto. Então, qualquer coisa que não é ideal para o nosso funcionamento, né, é uma restrição. E aí surgem algumas dúvidas. Né? Por exemplo, eu tenho aqui, né, é, é, três itens que eu pensei inicialmente como restrição. Tá? O primeiro é usar uma linguagem específica, né? E os outros dois é que tem que ficar pronto em 2 períodos e só pode usar 3 alunos de projeto final. Veja aqui, nesse caso, né, os dois que ficaram em restrições são realmente restrições. A gente não tem nenhum controle sobre isso. Então a palavra controle volta a aparecer aqui. Né? Falta de controle. Eu não posso decidir outra coisa. Tá? Ninguém que está naquela reunião ali, projetando o projeto, pode decidir outra coisa. Por quê? Porque tem que acabar em 2 períodos e tem que usar no máximo 3 alunos. Então não tem, é uma restrição. Mas eu só vou usar 2. Tá bom, você está dentro da restrição. Porém, usar um ambiente específico de desenvolvimento, porque o stakeholder pediu, não é uma restrição, porque a gente pode convencer o stakeholder a mudar. Então, ele é um requisito do stakeholder, é um requisito que a gente chama de requisito não funcional, a gente vai ver mais tarde no curso, né? Mas ele não é uma restrição, porque quem está naquela reunião ainda tem controle sobre essa decisão. Porém, se a empresa fala, só pode usar, só pode programar em C++ aqui, ou só pode programar em Java. Não tem opção. Essa decisão não pode ser mudada. Então, novamente, voltamos a ser uma restrição. Então, restrição a gente não tem como negociar. Ok? Então, vamos ver se vocês têm aqui alguma restrição. Vocês podem, aqui, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo imaginar alguma restrição para vocês. Né? Acho que é difícil aqui, porque vocês realmente, né? Tem um grupo aqui que tem restrição. O que vai avaliar as cadeiras. Né? Ver se eu acho aqui. Planejamento de grade curricular. Né? Esse grupo aqui tem uma restrição, eu vou colocar a restrição aqui para eles. Né? Para ficar. Ó, restrição para eles. Não pode acessar o SIGA. E outra aqui diretamente. Simplesmente não pode. O SIGA não vai, ninguém no SIGA vai te dar acesso, né, para você fazer isso. Isso é muito triste. Isso é muito triste. Não pode acessar o SIGA diretamente. Né? Tem que fazer isso de outra maneira. Mas você pode ler um PDF, né, que o SIGA gera. Você pode acessar o SIGA indiretamente. Deixa eu ver aqui. Troca de livros. Agendamento de consulta de clientes, grupos de estudo. Eu não consigo apreciar. Não sei o que vocês querem dizer aqui não, hein? Avaliar disciplina. Novamente aqui, a mesma restrição, né?
Não pode aceitar, não pode acessar o SIGA diretamente. Aqui eu não. Bom, aqui também não tem ninguém. Onde tem gente. Não, aqui não é uma restrição, né? Isso aqui. Você que está decidindo, né? A sugestão que eu estou colocando para o seu só ficar mais fácil de projetar só, né? Mas na verdade não é. Inclusive você pode pensar que o Barcelona vai querer fazer isso para vários times que ele é dono, né? Agendamento de consulta. Não consigo imaginar diretamente outra restrição, né? E eu vou seguir em frente, ok? Bom, e agora a gente vai falar de quando e quanto, né? Dos riscos, né? Porque a gente só pode dimensionar um projeto realmente quando a gente conhece os riscos, né? Os riscos dele ter problemas ou os riscos dele não acontecer. Os riscos, em geral, são muito mal gerenciados, né? No sentido formal, mas por outro lado, né, os gerentes experientes, eles já passaram por problemas, né? Eles começam a ter uma certa forma de tratar dos riscos. Mas a verdade é que essas coisas têm que ser explicitadas. Tá? Então, o que é risco? Bom, primeiro é o seguinte, primeira regra, o risco é sempre incerto. Tá? Se vai acontecer, não é risco. Ok? Vocês têm, isso aí que vai acontecer. Meus funcionários vão entrar de férias. Não é um risco, tá? Porque eles vão entrar de férias. Ok? Segundo, um risco ele tem que ser gerenciado. Né? Então, gerenciado significa que você vai planejar, né, identificando os riscos, né, quantificando os riscos, basicamente em probabilidade, efeito e impacto, né? Uma pequena diferença aqui entre efeito e impacto, né? Você vai buscar a causa, identificando, né, também, né? E fazer um plano de monitoração para você identificar que o risco está acontecendo, de mitigação para você diminuir os efeitos dos riscos e de resposta imediata. Né? Então, eu vou dar um exemplo aqui, né? A gente fez um projeto, né, que tinha que comprar um software caro, né, um servidor caro que não vendia no Brasil. Então, a gente fez um software que precisava de um produto específico, pago, pago. Então, a gente teve que fazer uma concorrência. Tinha vários representantes, os representantes fizeram, mas a concorrência sabia que ia dar problema, né? Porque o representante reclama que o outro ganhou, né? Pode entrar até na justiça. Então, o que a gente fez? A gente fez um plano de mitigação, né? Entrando em contato com o fabricante do software, né? E basicamente pedindo um demo, né? Explicou a situação, falou: ó, é uma empresa do governo, tem que fazer uma concorrência, né? Vocês têm 3 representantes no Brasil, eles vão competir na concorrência e pode ter que outro produto similar entre na concorrência, mas a gente quer tentar começar com o de vocês, e então vocês têm, o que vocês fazem? Vocês deixa a gente começar? Então eles deram uma versão de demonstração para a gente, né, que a gente usou durante 4, 5 meses até se resolver o problema da concorrência.
outro risco, né? Então, o nosso risco, tá? O nosso risco tem uma causa que provoca o acontecimento do risco, né? A probabilidade e a consequência no projeto. Então, o efeito é a consequência no projeto, tá? E o impacto, né, basicamente se você vai parar ou vai continuar, né? Então, aqui a gente tem o risco, né, causa. No caso aqui, né, a gente decidiu usar o Córdoba, né, que devia estar aqui, né, e a gente sabe que pelo menos uma vez ele mudou drasticamente, né? Então, se o ambiente escolhido mudar drasticamente de novo, tem que refazer parte do projeto, né? Isso, o efeito é um atraso, né? E probabilidade 10% a gente colocou, e o impacto a gente vai falar que é de nível alto, tá? 9. Né? O escopo ser muito grande, então esse é um risco, né, que a gente pode detectar aqui nesse projeto, né? Ter que abandonar parte do projeto, né? O projeto vai ficar incompleto, mas por causa da nossa experiência, a gente acha que é 1% de chance e o impacto é 8%. Né? Então a gente pode colocar vários riscos aqui, né? A gente pode dar uma olhadinha aqui, por exemplo, no trabalho de vocês, vamos ver se a gente acha, né, alguns riscos. Quem tem premissa vai ser mais fácil achar risco. Engajamento de clientes com o sistema. Aqui não, aqui esse aqui também não é uma boa premissa não, né? Ok, risco. Isso aqui é fácil, ó. O servidor vai estar funcionando no momento de testes. Aqui a gente tem o risco. Servidor indisponível. O que você vai fazer se o servidor estiver indisponível? Né? Aí você pode, né, ter aqui. O que vai acontecer se o servidor estiver disponível? Né? Tamanho, público-alvo, conhece o projeto. Isso aqui são premissas piores, né? Equipe vai ter tempo. Eu não gosto dessas premissas, não estão absolutamente erradas. Né? Membro da equipe ficar doente. Ok, Esse é o que a gente chama hoje em dia, a gente chama de risco geral. Tá? Isso aqui é importante eu botar aqui. Né? Eu vou botar aqui, deixa eu voltar aqui. Risco global mais riscos específicos. Tá? Vamos falar um pouquinho mais disso. Professor, Sim. se o aluno não souber, se ele não conhecer alguma tecnologia, né? Uma linguagem, por exemplo, uma linguagem de programação que o grupo todo quer usar, isso seria um risco? Se apenas um aluno não conhecer a linguagem de programação, aí vai dificultar a programação do software, isso seria um risco? Olha, eu vou falar duas coisas para você, né? No caso aqui do nosso exemplo, ele seria um risco, tá? No mundo real, isso meio não aconteceria, tá? Assim, numa empresa, ok? Essa pessoa não iria para o projeto. Mas no mundo real acontece muito o risco da tecnologia nova não ser tão fácil quanto a pessoa espera, tá? Então, por exemplo, você faz um projeto que vai usar uma tecnologia nova. A empresa programava e vai decidir programar agora em Angular, programava em outra coisa. Mas viu que Angular é bom, fez curso de Angular. Aí você vê, esse projeto tem um risco, porque está decidindo usar uma tecnologia nova, tá? Então, deixa eu chegar Ok. aqui. Não sei se foi claro? Razoavelmente claro. Entendi. Não, entendi. Obrigado. Então, deixa eu olhar aqui, ó. Eu vou botar aqui, ó. Riscos. Deixa eu andar aqui. Riscos genéricos versus específicos. É muito importante, tá, gente? Porque a gente já conhece alguns riscos genéricos. Tá? Então, genéricos seria todo projeto específicos só do projeto. A gente tem, por exemplo, entre riscos genéricos, né, a gente tem. Eu preciso de organizar aqui um pouquinho a minha mesa. Por exemplo, a continuidade da equipe.
por exemplo, uma empresa, se faz um projeto com uma pessoa só, esse cara pode pedir demissão. Né? Duas pessoas, podem ir junto. Então a gente tem um risco de continuidade da equipe, que é o risco genérico do projeto. Não sei se o Marcos pode me ajudar aqui com riscos genéricos de projeto. Eu tenho uma lista em algum lugar. Eu não tenho uma. Eu entendo o que você quer dizer com riscos genéricos, mas eu não tenho uma lista. Eu posso procurar aqui, talvez eu encontre alguma Eu estou coisa. olhando aqui, só para me lembrar. Eu tenho uma lista de riscos genéricos de projeto de software em algum lugar, mas no momento eu não tenho. E esse aqui não, esse aqui eu não consigo listar. Eu lembro que no PMBOK tem uma relação de tipos de risco. Ele faz umas categorias. Deixa eu ver se eu consigo encontrar. Você pode encontrar checklist desses riscos. Tem aqui requisitos. Algum projeto você vai fazer, por exemplo, não tem ninguém que realmente saiba como fazer aquilo, que é uma coisa nova, né? Tecnologia adotada, não ter desempenho esperado no mundo real. Habilidades da equipe não serem maduras. Professor, Fala. eu encontrei aqui Complexidade do produto. aquele artigo que eu estou escrevendo sobre a aplicação de algumas ferramentas do PMBOK para jogos, que eu fiz no na minha monografia. Tem uma parte que eu falo da análise e predição de riscos, que é da estrutura analítica de riscos do PMBOK. Eles chamam de EAR, né? Estrutura analítica de riscos. E lá eles definem os riscos em algumas categorias. São 4 categorias: risco técnico, risco externo, organizacional e de gerenciamento de projetos. Dá só um minutinho aqui que eu vou escrever isso aqui. Técnico. Risco externo. Externo? Isso. Por exemplo, o clima, né? Se você está num projeto de construção civil. Isso, por exemplo, condições climáticas é uma delas. E é genérico, porque todo projeto de construção civil vai viver disso. Vamos lá, externo. Organizacional. Pode dar um exemplo? Sim, por exemplo, de financiamento. O financiamento ser descontinuado, por exemplo. Ou dependência de um outro projeto. Você precisa de uma entrega de um outro projeto que pode acabar não acontecendo, para você dar continuidade no seu. Dependência de outro projeto. Esse é um risco dessa. Se depende de outra coisa ficar pronta, esse é um risco muito complicado. Né? Uhum. Vamos lá, próximo. E o último é de gerenciamento. São só 3? São 4. É técnico, externo, organizacional. Tá. Dá um exemplo do técnico, então, genérico aí. É um problema de tecnologia ou de qualidade, ou uma complexidade de uma interface. Isso, então se você tem outro sistema que você vai usar lá, né, você pode ter uma complexidade maior do que você esperava, né? Ou pode ser um desempenho do outro sistema também, né? Um desempenho ou um problema de confiabilidade de outro sistema. Bom. E de gerenciamento?
Deixa eu voltar na minha tela para Voltar pegar lá. os exemplos. Isso. De gerenciamento, aqui eu listei, por exemplo, de planejamento, um problema de cronograma ou de comunicação entre a equipe, um erro de estimativa. Ah, eu gosto desse. Que é uma coisa muito comum em software. Esse é o PMBOK, está usando a quinta ou a sexta edição? Eu não lembro, deixa eu verificar se eu Vou botar menciono aqui, aqui. sexta edição. Vou deixar o PMBOK aqui. Tá? E agora, os específicos. E aí é isso. Então, pessoal, a gente aqui falando, né? A gente achou vários riscos genéricos que aparecem em qualquer condição. Né? Sempre vai ter um risco de erro na estimativa. Esses riscos, a gente sabe que eles existem e pode fazer uma lista enorme, mas essa lista não vai caber ali. Uhum. Então, a ideia principal é você buscar os riscos específicos. Tá? Então, e os riscos prováveis. Também um risco improvável também você não deve se preocupar muito aqui. Em casos específicos, né, você pode tratar. Então, por exemplo, você está fazendo esse projeto aí, final, né, para um projeto final, vou fazer meu projeto final aqui. Meu projeto final, então vou fazer esse PMBOK aqui para o meu projeto final. Né? Porém, eu estou supondo, né, que eu vou ser aprovado em AD, né, em análise de desempenho. Né? Mas eu não tenho muita certeza que vou ser aprovado. Né, porque eu não sou muito bom lá no cálculo, não sou muito bom. Então eu posso botar nesse projeto específico um risco, né, de reprovação em cadeiras, né, que exigiria gastar mais tempo nas cadeiras e isso resulta na diminuição da sua carga horária disponível para fazer o projeto, porque você tem que fazer a cadeira de novo. Né? Assim, esse risco ele é um risco bastante genérico aqui no DCC, né? Mas ele não é um risco genérico de projetos. Né? Então ele é um risco desse projeto só. Né? E vários alunos que eu tenho já falam, não, eu já planejei aqui, vou fazer AD de um lado, numa vez, vou fazer redes no outro semestre, né? Porque a gente sabe que essas cadeiras são difíceis, então para poder passar precisa dedicar muito tempo, não dá para dedicar tanto tempo para as duas, então eles mitigam o risco de ser reprovado em AD ou em redes, né? Fazendo uma cadeira em cada período. Né? Acho que isso vocês podem entender facilmente. Né? Não sei se já chegaram no ponto que aprenderam que é difícil fazer AD e redes. Né? Então é muito importante a gente olhar, né? Olhar mais os nossos riscos específicos nessa discussão. Tentar ver se tem. Porque os riscos genéricos você vai descobrir sempre. Específicos, né? São o foco maior do Canvas. Tá? Estão me acompanhando, né? O Marcos está me ouvindo, mas vocês aí estão. Bom, vocês estão mexendo lá no Project Model Campus. Né? Então vamos lá que a gente tem 20 minutos. Né? Linha do tempo. Linha do tempo é o mais molezinha, vamos dizer assim, né? Porque você já tem os grupos de entrega. Então você tem que pegar o quê? Eu tenho que pegar, né? Os meus, deixa eu pegar aqui, né? As minhas entregas, né? Aqui minhas entregas, né? Que tem que vir dos requisitos, né? Lembrar disso. Vou até voltar lá nas entregas. Estou voltando, ó. As entregas tem que vir daqui, né? Vou pegar a minha equipe, que vai me dar minha capacidade de produção. Vou fazer uma estimativa. Eu diria até que é uma estimativa bem fuleira, bem, né, grandes, o que eu quero, né? Vou pegar, né, o meu objetivo, que tem um prazo também, né?
e vou criar, então, a minha linha do tempo, né? E a gente cria a linha do tempo realmente só marcando. A gente divide em 4 etapas e marca as etapas aqui quando você acha que pode gastar, rasgando o seu post-it ou cortando, né? Uma tesourinha, se for mais, mais, mais apropriado. Né? Então, aqui, veja só, isso aqui é um resultado, né? E ele é uma estimativa, né? É, bem genérica do que você espera, tá? Mais tarde, né, em casa, né, ou em outra reunião, você pode até ir reavaliando esses prazos em função dessa compreensão mais global de tudo que vai ser feito, né, inclusive do impacto dos riscos, né, do impacto das restrições, né, essas coisas todas vão ter impactos na entrega. Né? Mas vê que você já definiu o que, né, você definiu o que, definiu quem, né? Definiu o como, né? Então você isso aqui é uma resultante, né? Isso aqui é uma resultante. Né? E finalmente os custos. Né? Em sala de aula, os custos é o mais difícil de fazer, né? Porque o trabalho de vocês para a aula não custa nada, entre aspas. Né? Claro que a gente viu, né, no nossa análise de valor, que vocês têm um custo de oportunidade. Né? Então, quando vocês estão trabalhando num projeto, vocês não estão trabalhando no estágio, então seu custo de oportunidade é esse, você não está trabalhando no estágio. Né? Mas esse custo no projeto geral, ele é composto de trabalho, que é o principal aqui em projetos de software, tá? Né? Material, tipo computador, papel, café, né? E contratações. Vou ter que contratar aqui uma sala, né? Vou ter que contratar limpeza, vou ter que contratar comprar o Unity, sei lá, né? Comprar X e Y, né? O nosso custo de trabalho geralmente domina. E a gente calcula esse custo em esforço, que é uma coisa que a gente vai fazer no final do curso. Né? A nossa palavra é esforço. Pessoas mês. E aí, rapidamente, se você paga salário, né, se você contrata as pessoas, você consegue traduzir isso, né, num custo médio de hora. Né? Por exemplo, numa empresa lá que eu vi, né, o cara pegava todos os salários, né, todos os custos, aluguel, luz, gás, telefone. Esses custos têm uma característica na empresa de software. Geralmente eles são proporcionais à quantidade de pessoas. Né? Então, por exemplo, meu salário médio, é uma coisa bem legal, é 10 mil reais, mas eu gasto 800 reais por mês para manter a pessoa trabalhando na minha empresa. Então, cada pessoa custa 10.800 reais, em média. Né? Significa que, né, se eu tenho um projeto que vai durar 40 pessoas mês, ele vai me custar. E aqui a gente coloca depreciação do computador, etc. Depreciação de tudo que é capital. Né? Que a gente tem aqui o custo de capital, a gente bota depreciação é quanto você acha que o seu capital, né, por exemplo, computador, seu caixa de capital perde valor em um certo tempo. Né? E aí você tem o custeio, né? A operação. E aí que tudo que você gasta, né? E aí você tem o custo fixo, mais o variável. Por exemplo, o aluguel é variável, o aluguel é fixo, né? Geralmente para um projeto, o custo fixo, né? Mas sei lá, não estou conseguindo imaginar aqui um variável, mas existem custos que são variáveis. Então, 40 pessoas mês, né, vão custar, né,
10.800 vezes 40, né? Que é 4 vezes 18, é 8 vezes 9. É 72. Cadê o meu cursor? Não, ficou 10.800. Né? Aí é 40. Ah, meu Deus. Cadê? 43. Não é 1.432. É 32 mais 400. Ok. Bem fácil fazer essa conta, né? Podia ter feito. É 32 mais 400. 432 mil. Né? E normalmente, por exemplo, esse projeto poderia ser feito por em média, 4 pessoas, 10 meses. Mas talvez, né, na verdade, você precise de 2 pessoas por 2 meses, né? 4 pessoas por alguns meses, e aí 6 pessoas nos 2 meses finais. Mas, em média, 4 pessoas por 10 meses. Tá? Então, aqui eu calculei o custo de uma maneira, né, para ajudar a pensar, tá? Mas você tem que botar aqui o custo por entrega. Tá? Mas no início eu vou ter que gastar muito dinheiro porque eu tenho que comprar computador. A tela de empréstimo, né, para lançar a tela de empréstimo custou 11 mil. Então, você pode calcular de várias maneiras, mas você tem que entender aqui ao longo do tempo. A ideia é que você vai entender ao longo do tempo qual vai ser o custo. Tá? Então, para entregar isso aqui, né, não interessa que ele vale menos, eu vou ter que gastar 11 mil reais aqui nesse pedacinho. Nesse pedacinho aqui eu vou gastar 3. Nesse pedacinho aqui eu vou gastar 3. E nesse pedacinho aqui eu vou gastar 3. Ok? Então, a gente tem que, para chegar nessa informação, né, a gente teve que pensar muito. Né? E, obviamente, o quanto depende muito do quando. Né? Porque você pode ter que empacotar o custo em meses, né? ou abrir o custo em vários meses. Né? Então, agora a gente falou de várias coisas. E eu vou chamar então o Marcos a fazer o comentário que ele queria, porque a gente acabou a fase de concepção, né? E vai passar para a fase de integração. Vai lá, Marcos. Eu ia falar isso na aula passada, quando a gente estava numa discussão sobre a agilidade que traz o PMC, mas como estava um pouquinho corrido, eu não quis atrapalhar. Em alguns anos atrás, acho que foi em 2018, numa consultoria para uma distribuidora de bebidas aqui de Nova Iguaçu, no centro de distribuição de bebidas, na verdade no centro de distribuição geral, mas basicamente era um estoque de bebidas. O pessoal estava com alguns problemas e eles usavam muito o PMBOK para fazer tudo. É uma empresa grande e que tem culturalmente, assim, gosta de fazer termo de abertura de projeto, fazer tudo. Cada um dos muitos documentos, são 17 documentos, vamos dizer assim, mais típicos do PMBOK. E o pessoal fazia para tudo. E aí uma ideia foi tentar utilizar para a solução mais ágil que eles estavam procurando, o PMC, tentar usar um Project Model Canva para tentar tornar a situação um pouquinho mais ágil, pelo menos para eles irem traduzindo o que eles faziam muito, muito passo a passo para uma coisa mais holística, onde todo mundo pudesse trabalhar ao mesmo tempo, que era basicamente a origem do problema deles. Eu só estava ajudando nessa, não tinha muito poder de barganha com eles,
Mas ocorre que, depois da proposta, eles começaram a tentar utilizar o Canva que a gente está estudando nessas últimas aulas, mas o resultado não foi o resultado esperado. Talvez pela cultura que eles já tinham, o que aconteceu é que eles fizeram um Canva gigante, muito grande, contendo praticamente todas as informações que eles iriam colocar nos documentos anteriores. Simplesmente eles mudaram do documento, vamos dizer assim, um texto corrido, para jogar tudo no Canva. É como se vocês pegassem, para cada uma daquelas caixinhas, colocassem 10, 20 ou até mais post-it, se fosse colocar em post-it, e não surtiu o efeito desejado. Então, assim, o objetivo do Canva tem muito a ver com todo mundo conseguir entender o todo, o que está acontecendo. Então, favorecer essa agilidade, essa troca e comunicação entre os integrantes da equipe. Então, acho que é um comentário relevante para a gente prestar atenção nos objetivos do porquê que a gente usa a ferramenta. Não usar a ferramenta a esmo. Porque mesmo numa empresa grande, eles tinham, na época eu lembro de uma engenheira da qualidade e um gerente de processos. Os dois certamente conheciam o PMC, mas mesmo assim, mesmo conhecendo, sabendo para que serve, e fora dois white belt, que não eram do CDD, mas que trabalhavam para a empresa e que estavam juntos na aplicação daquele projeto, mesmo assim, deu totalmente errado. No sentido de tivemos que voltar a estar ao passo anterior e conversar novamente, pedir novamente para fazer o que a gente já tinha conversado, ou seja, propor a utilização de outro Canva, resumir aquilo ali, porque não adiantou nada. Se eles procuravam agilidade, aquele caminho não estava funcionando, o que é muito ruim para uma consultoria, porque assim, era uma consultoria de acho que 11 meses, o período total, e a gente já estava quase na metade. Então, a gente já estava numa fase de ir lá 2 vezes por mês. Então, foram 15 dias assim, de desperdício, que atrasaram o tempo do projeto deles mesmo. Então, assim, é importante ter em mente para que serve o PMC. Não é um exercício só de aula. Não é uma coisa para a gente vir aqui fazer, e aí, beleza, ficou bonitinho, todo mundo fez, todo mundo participou, legal. Mas para que é isso aqui na prática? Como é que a gente vai usar isso aqui num problema real, numa empresa real? O objetivo não é ficar o mais completão possível, no sentido de, eu posso pensar, quantas premissas você pode pensar para o seu projeto? Pensa nas relevantes. Riscos, é a mesma coisa. Os caras colocavam risco, professor, assim, de coisas improbabilíssimas de acontecer. Mas já aconteceu num projeto e tal, e puxa lá. Eu acho interessante discutir os riscos, mas para colocar no PMC, relevante, coloca pelo menos os mais relevantes. Nem que você vai colocar 10 riscos, coloque em ordem de probabilidade de ocorrência, pelo menos. Aquele do 11º para lá, ignora. Ignora não no sentido de não discutir eles, mas não para discutir como se fosse o escopo central da coisa, entendeu? Eu acho que isso foi um problema sério. A aula vai acabar daqui a pouco, né? Mas deixa eu fazer um comentário aqui. Esse comentário eu não vou guardar, né? Mas é o seguinte, tem super a ver com o que o Marcos está falando, tá? Mas eu falo muito o seguinte, qualquer coisa é melhor que nada. Tá? Então, você não fazer gestão de risco nenhum, zero. Aqui a gente tem gestão de risco. O problema é que tudo vai custar infinito. Tá? Então, se eu fizer tudo, eu vou custar infinito. Ok? Então, qualquer coisa que você faça em um projeto, né, você tem que escolher, né, falar até assim, você tem que escolher uma área ali de custo, tá? O que eu posso fazer? Isso depende de várias condições, né? Por exemplo, dinheiro disponível, tempo disponível. Então, quando você está no mundo real, você tem que tomar decisões objetivas e práticas, né? Pra vocês terem uma ideia, um desses aplicativos aí que saiu
que saiu aí do governo, né? Vou falar que é o. Não sei se é verdade. Vamos dizer esse aplicativo do dinheiro da Covid. Tá? Um desses aplicativos que saiu do governo foi o seguinte: a Dilma falou, vou fazer não sei lá o quê. Sem avisar ninguém. Tipo assim, lançou lá. Aí ela chamou a Caixa Econômica e falou: ó, Caixa Econômica, faz esse software aí para suportar o que eu inventei. Como é que a Caixa Econômica fez? Os caras se sentaram lá e falaram: se a gente começar um projeto de desenvolvimento de software, mesmo que seja ágil, né, a gente não vai conseguir entregar. Tinha 15 dias o negócio, 21 dias. É assim, um prazo ridículo. Então a Caixa falou: vamos fazer o seguinte. Eles pegaram lá um cara super desenvolvedor lá e falou: você vai fazer isso sozinho. Você faz o menor software possível que atenda à necessidade. O cara falou: então tá, me dá mais tal e tal pessoa, mas eu garanto que o software sai. Né? Pegaram lá, vamos dizer assim, um super programador, né? Para fazer o menor possível. Preciso de um cara que desenha as telas, preciso de um cara um amigo meu que sabe, que eu conheço aqui, que sabe programar bem também, que vai fazer umas coisas que eu mando, mas eu garanto que o software sai. Fazer um projeto assim é totalmente, vamos dizer assim, irresponsável, a não ser por causa das condições dadas. Né? Porque a presidente da República falou que em 21 dias tinha um software no mercado. Pô. Então, em 21 dias, tinha que ter um software no mercado. Não, no mercado não, disponível para as pessoas pegarem o dinheiro que elas iam receber. Tá? Então, a solução dada, vamos dizer assim, em matéria de gestão, foi aqui. Né? Zero. Qual é a gestão? Praticamente zero. O cara se virou. Né? Chama o cara e daí, isso aí é uma coisa que se faz de vez em quando. Chama o gênio, dá o dinheiro que ele quer e deixa ele fazer. Né? A maioria dos projetos não é assim. A maioria dos projetos tem um prazo hábil. Né? Teve outro projeto que foi um projeto nacional, que era o projeto do sistema de pagamento brasileiro. Né? Então, esse projeto, ele foi dado um prazo, tá? Ele foi dado um prazo, falou: no dia tal, quem quiser fazer operação financeira no Brasil, no dia X lá, tem que estar com o sistema de pagamento brasileiro funcionando. Então você não vai mais pagar nada. Significa o seguinte: você não transfere dinheiro entre a sua instituição financeira e nenhuma outra do país. Não pode usar mais o método antigo. Tá? Ou seja, se você é uma corretora, você não compra mais ação. Se você é uma. Etc, etc, etc. Né? Aí a gente tinha uma empresa que ligou para esse pessoal que eu conhecia e falou o seguinte: olha só, eu estou fazendo. Né, eu sou uma empresa da área financeira, né? Estou fazendo lá o software do SPB, mas eu estou atrasado. Tá? Mas está tudo organizado, eu só estava atrasado. Então eu estou contratando quem você que puder para trabalhar para mim. O cara ligou para outras empresas de desenvolvimento de software: você tem algum funcionário aí que você possa me emprestar? Eu estou pagando o salário dele mais tanto por cento. Salário mais X. Salário mais custo do salário, né? Aí a gente falou: na época a gente até tinha um cara, a gente chamou: cara, tem essa oportunidade aqui. Você vai, né? E aí você ganha um pouquinho mais, a gente ganha um pouquinho, você fica lá 2 meses, mas a situação é a seguinte: é 24 horas por dia de trabalho. Você dorme na empresa. Né? Tinha 1 hora que ele podia sair, mas não era uma lei assim, mas assim, esperado que ele comesse, saísse para comer e fosse em casa, tipo, tomar banho, arrumar alguma coisa, pagar uma conta e voltasse para a empresa para trabalhar. Né? Porque eles fizeram a conta lá e acharam que precisava disso. Né? Aí eles conseguiram, um monte de gente no mercado, trabalhava lá, o pessoal dormia descansava no colchonete, voltava para trabalhar e tal. O cara ia casar, falou: beleza, vou ganhar um dinheiro a mais, vou juntar esse dinheiro. Eles pagavam comida, né? Vou juntar esse dinheiro e vou trabalhar lá. O cara topou, a gente tipo, alugou o cara para eles. Né? E aqui, então, desespero total. Isso é a maneira certa de fazer? Não, você devia ter feito um plano para acabar 1 mês antes, e testando, se aprovar, homologado pelo banco. Mas no desespero, né, você é obrigado a tomar decisões que não são decisões planejadas. Então, voltando aqui ao nosso caso, né, e aí você tem lá uma empresa que está gastando aqui, né, essa empresa que o Marcos falou, né, ela está nessa faixa aqui. Por quê? Porque ela faz 200 documentos. Aí você fala: cara, olha só,
Para a maioria dos seus projetos, você não precisa de 200 documentos. Talvez para um ou para outro até você precisa. Não sei se o Marcos concorda comigo. Mas para a maioria dos seus projetos, você precisa gastar aqui. Aí o cara não consegue diminuir porque ele tem o lábio torto do cachimbo. Ah, mas eu não fiz aquilo lá, mas eu não fiz aquilo lá. E essas coisas envolvem muito de cultura, envolvem de proteção do salário. Porque olha só, vamos supor que aqui ele listava 200 riscos. E ele ficava. Aí tinha uma pessoa para gerenciar 200 riscos. Se você listar só 10 riscos e acontece o risco 200, vão falar: ah, você não previu o risco 200. Só que não era o momento. Ele podia até prever. Ah, olha só, como eu tenho uma pessoa para gerenciar os riscos, eu vou prever os 10 maiores riscos aqui nessa sessão, né, fazer o meu canvas, e depois essa pessoa vai lá sozinha e analisa os outros riscos da empresa. Tá? Concorda comigo, Marcos? Ou você gostaria de discordar? Não, eu concordo sim. E assim, além da questão do custo em termos financeiros, eles têm muito dinheiro, né? Eu não disse o nome da empresa, mas esses caras têm muito dinheiro. Só que eles não tinham tempo. Eles tinham que entregar coisas e eles achavam que ter dinheiro era a mesma coisa que fazer mágica do tempo. E aí colocava mais gente e aí esse mais gente tirava de outro lugar, porque eles também não contratam. Então eles pegam gente que já está na cultura deles e começou a virar uma bola de neve. Daqui a pouco eles tinham um montão de projetinhos assim, não desmerecendo, colocando projetos que eram para ser simples e que estavam tão concomitantes um com o outro, acontecendo em paralelo, que eles não terminavam. Não terminavam, e a ideia era justamente essa. Eles se viram desorganizados e por isso pediram ajuda, e eles não conseguiam entender como eles podiam estar desorganizados, dado que eles faziam tudo, mas era justamente porque eles faziam tudo que estavam desorganizados. E aí a gente tem a questão de projeto e programa, né, e a gestão de portfólio. Agora vocês chegam sabendo que existe, mas provavelmente não vou poder falar durante o curso, né? E tem assunto demais para falar. Então você tem que fazer uma gestão de todos os seus projetos ou programas, né? Que é um grupo de projetos específico, né? De maneira que eles façam sentido juntos, né? Sejam priorizados. Você fala, vou atender esse aqui, depois o pessoal atende o outro, né? E aí tem aquela frase que eu gosto muito, que eu botei lá numa aula, né? Somar pessoas a um projeto atrasado de software, vou botar aqui. Atrasa mais o projeto. Isso é verdade. Então você tem que levar em conta isso. Então é assim, o projeto está atrasado uma pessoa por mês. Eu preciso compensar isso, vou botar quantas pessoas? Tem que botar 3. Porque para essa pessoa aqui poder produzir, 2 vão parar de produzir e vão ajudar ela a produzir durante um tempo. Então tem uma solução, mas ela é muito mais cara do que as pessoas pensam. Né? Ou, né, jogar fora. Eu já tive num projeto que a gente estava fazendo, escolheu lá uma arquitetura e falou, olha só, chegou lá, faltava um tempo para acabar, a gente tinha aprendido, tem um aprendizado do que é o projeto, né? Então, todo projeto, principalmente de software, você aprende o que é o negócio. Tá? Então, quando a gente chegou aqui, eu identifiquei o seguinte, ó, arquitetura inadequada. Por quê? Porque promessas que foram feitas aqui não foram cumpridas. Por exemplo, a gente não tinha um servidor de banco de dados. Então o software tem que rodar, né, individualmente nos clientes. Eles iam gravar um disquete e levar para o lugar centralizado. Isso aqui permitia a gente trocar a arquitetura para uma arquitetura muito mais leve e muito mais rápida de programar, inclusive porque a gente já sabia todos os problemas. Né? Aí eu falei, então vamos trocar a arquitetura. Mas vai ter que reprogramar tudo de novo? Vai, só que eu garanto que a gente reprograma tudo isso em menos tempo do que falta para acabar o projeto. E para acabar o projeto, a gente vai continuar com os problemas que a gente tem. Né? O que aconteceu? Não tiveram coragem de fazer isso. Né? As pessoas não me escutaram. Né? E aí esse projeto ficou 1/3 pronto, 2/3 pronto.
Na verdade, ficou metade pronto. A metade que ia, a gente conseguiu acabar essa metade que ia para os clientes, tá? E conseguiu acabar o servidor também. Não, o servidor ficou 2 terços pronto, desculpa. Mas 1 terço ficou faltando. Esse terço eu fiz nessa tecnologia, a gente fez em uma semana. Eu fiz sozinho, em uma semana. Então tá, então a gente não tem esse terço, eu vou fazer. Fiz em uma semana, né, usando a tecnologia que eu propunha, que era mais rápido. Agora, para poder ver isso, teve que haver uma mudança nas condições para eu poder usar essa tecnologia, né? Teve que haver uma mudança nas condições, tá? E teve que haver também porque eles não entregaram, na verdade, então a gente podia usar uma tecnologia mais simples de programar, porque eles não entregaram as coisas que a gente estava fazendo para arquitetura complicada. Isso numa época que não tinha web, tá? Era rede local, com marca, cada rede funcionava de um jeito, era uma confusão desgraçada, certo? E, por outro lado, teve que ter um grande conhecimento do conteúdo do projeto, né? Da área de domínio, que a gente só alcançou depois de meses de programação. Depois de meses de conversar com o usuário, fazer análise, descobrir o que era, levantar os dados, tal, 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 a gente começou a programar e viu, essa arquitetura para essa condição aqui não vai funcionar, não é tão boa, é muito lenta, porque a gente não vai ter servidor, pode rodar o software no local, né? Mas aí a gente podia então reprogramar tudo muito rápido e não foi feito. Eu acho que foi um erro, né? E depois eu falei, vocês erraram, vocês deveriam ter confiado em mim que estou avisando, era o responsável técnico, né? Mas mesmo assim a gente acabou 2 terços, conseguiu, e o terço final eu fiz sozinho na mão, né? Então essas coisas acontecem porque as empresas vivem também muito do que é. Ih, gente, já passou 10 horas muito, né? Então tá, então acabou o papo. Vocês estão liberados aí para ir para a próxima aula e daqui a pouco eu atualizo lá o. Eu atualizo lá o curso. Ok. Obrigado aí então para quem ficou aí no bate-papo final. E a gente vai ter mais um pedacinho para ver na próxima aula, mas interromper a gravação.